saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui no nosso canal. Pode crer. Eu aqui, Andrew, e o meu amigo Elson. E aqui nós estamos para falar do que? Bible, em português de Bíblia. É isso aí, pessoal, para falar de Bíblia, tá? E trazer pro dia a dia. Isso mesmo, que é o mais importante, né? Cotidiano. Viver, né? Isso mesmo. E Elson, tudo bem? Tudo certinho. Cansado? Bastante. Pessoal, eu vou te dizer que vou dizer para vocês, né? Que eu cheguei aqui, olhei pro Elson, tava com cara de brabo, hein? Eu tava com um tênis. Fiquei até com medo na hora que eu vi ele, hein? Eu tava com um All-Star. E é cansativo, né? Você que fica de pé o dia inteiro. Até as 5 da tarde. Cara, as pernas, a gente trocou de tênis agora há pouco. Chegou os novos aqui com o amortecedor. Mas aí doendo a perna de cima e embaixo, cara. E não sei, mas eu acho que todos conhecem, né? O Elson é cabeleireiro. Então, Barbeiro. Perdão, Elson, perdão. Desculpa. Velha guarda, Elson, velha guarda. Então a profissão é o dia inteiro de pé, né? Basicamente. E não é um negócio de andando pra lá e pra cá, é de pé, praticamente. Um pouquinho, né? Não faz um exercício, digamos, né? Eu digo o tênis errado. All-Star vai só passeio, né? E olha lá, né? E olha lá, então já cansa. Mas que bom. Tá tudo bem, família? Que bom. Legal. Tudo certo? Graças a Deus. Na graça. Na misericórdia, né? Verdade. Senão dá ruim. Não dá. E aí, Elson, me conte, o que falaremos hoje para o nosso público que é fiel e sempre nos acompanha? Vamos falar sobre manifestação da presença de Deus, Shekinah. Shekinah seria a manifestação da presença, da glória. Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, a presença de Deus na nossa vida de forma mais latente, de forma mais direta. Vamos lá então, Elson. A gente sempre vai ter que voltar para o paraíso lá, certo? Adão e Eva andavam com Deus. Sim, é o princípio, é onde tudo começou, digamos, né? Porque lá é a base pra gente, né? Sim. Adão e Eva sem pecado, Deus com eles. Perfeito. Tudo mudando. O corpo deles suportava a presença de Deus. Nada de frio, nada de calor, nada de fome, nada de enjoo. De boa na lagoa. Antes do pecado. Claro. Pós-pecado, Deus aparece e já está escondido. Já mudou tudo, a presença de Deus já não tem mais como ser. E por serem pecadores, já não tinha mais como Deus se apresentar para eles, senão eles morreriam. Sim. Então, quando eles foram expulsos do paraíso, a partir dali a presença de Deus ela não vai mais ser andando lado a lado. Como lá no Apocalipse a gente vê que volta tudo a ser como antes. Mas nesse inteirinho, da expulsão do paraíso até Jesus voltar ao céu, nesse inteirinho aqui as manifestações de Deus elas são de formas incríveis. Manda lá, cara. Nossa. Não é nada, eu tô pensando. Você citou agora que Adão e Eva suportavam a presença de Deus porque não tinha pecado. Entendo eu que, mesmo estando ali na presença de Deus, eram feitos de pó como a gente é. Sim, Deus tinha que fazer. Mesmo corpo físico nosso. Cheirava novo ainda, Andrew. Pozinho ali, fez soprando as narinas. Até aí tá certo o raciocínio. Perfeito. Porque lembra que no final, nosso corpo terá que ser transformado. Sim. Aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade, para a gente poder ver Deus, né? Jóia. Então ia chegar nisso. Pós-pecado, o homem não suporta mais a glória de Deus. Pós-pecado, tudo sofre consequências drásticas.
Ok. Tudo. Tudo A porque- natureza, o ser humano, a forma de trabalhar, a forma de gerar filhos, a forma do animal agora vai rastejar, com a serpente, por exemplo. Tudo sofre, tudo. E sofre porque tudo era subjugado ao homem, porque Deus deu o poder ao homem Perfeito. para governar e tomar conta. E aí, Ok? esse homem vai lá e entrega tudo, destrói tudo. Aí um outro Isso homem mesmo. tem que vir agora e restaurar tudo novamente. Ok. Voltando um pouco aí, então a minha linha de raciocínio, não perca Tô tentando fugir dela. É, Acho que já tô então. jogando outras coisas antes pra ver se a gente foge. Vai, não sei o que vai vir, né? Então, Moisés, quando viu Deus face a face, vamos chegar daqui a pouco lá. no monte lá, Deus passou pela fenda e tal. Quis costa. E isso porque o homem Suportaria. não suportaria. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, um trecho na Bíblia que diz que... Será que vai ter na Bíblia isso que ele vai falar? Às Não. vezes nem tem, hein? Ó. Não, mas acho que vai ter sim. A gente não fala antes do que a gente está fazendo isso no texto. Eu estava a tarde inteira pensando, o que nós vamos falar hoje? Então chegou aqui agora, eu decidi, vamos falar sobre isso. Então nem eu sabia direito o que era, e muito menos ele. Então eu não sei o que ele vai falar. Pode ser que ele jogue uma bomba aqui, exploda tudo, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que eu estou enrolando aqui. Tem um trecho da Bíblia que fala que Deus vê o diabo e fala, diabo, o que você está fazendo aí? Tá vendo meu servo Jó? Ah, quando no dia que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, veio junto com ele Satanás. Beleza? Beleza. Diabo pecador. Mas um ser diferente, né? E isso Não, que eu... não carne isso, humana, né? É nessa parte É um que ser eu quero... celestial. É essa parte que eu quero que você elucide para mim. São três categorias que existem. Vamos lá. Uma, raça humana. Hoje, quantos da raça humana existe hoje? No planeta? Bastante. 8 bilhões. Desses 8 bilhões, não importa a cor, a forma do cabelo, a forma do nariz, a forma da orelha. Padrão. Todos são um só. Raça humana. Ok. Existe uma segunda categoria, que são categoria angelical. Existem milhões e milhões, milhares e milhares, serafins, querubins, quatro seres bem, mas todos eles são uma só raça, raça angelical. Ok. Existem 3 pessoas com uma raça só aqui, que é Deus, a Trindade. Então são essas 3 categorias. E aí vai dizer assim, fostes criado pouco menor do que os anjos. Uhum. Então nós temos o divino, Sim. acima de tudo, categoria angelical. E aí dentro da categoria angelical você tem lá arcanjo, cada um tem sua função. Sim, né? sim, sim. E nós temos os 8 milhões de pessoas no planeta também, cada um com sua função. As 3 Tá. categorias. Então assim, Os anjos estão um pouquinho acima da gente. agora o que me deixou um pouco assim, me elucida aqui no que eu vou te falar. Não quer dizer somente que é por causa do pecado que nós não podemos ver Deus face a face. Suportar a glória de A Deus. consequência do pecado fez isso com a gente, né? Ok. Então, por exemplo, assim, qual que foi o pecado de Lúcifer? Achar que ele poderia tomar o lugar de Deus. Mas onde que ele desobedeceu a ordem de Deus, por exemplo, assim, você não vê. Então, por isso, até aquele momento, ele ainda tem essa Liberdade. liberdade. Porque se Deus destrói esses anjos, já quando eles se rebelam lá, os outros anjos talvez possivelmente ficariam, alguns anjos ficariam escondidos. Eu vou continuar aqui porque senão eu morro. Então, total liberdade. Quer me adorar? Adore. Então, 1/3 parte dos anjos sai com ele. A cada 2 anjos bons tem um ruim. Uhum. Mas 1/3 parte sai e fala, se eu sou livre assim pra te adorar, só se eu quiser, eu Vou junto. vou seguir. Quando Jesus morre na cruz, aí fica escancarado. Ó, Jesus teve que morrer, porque Lúcifer, o diabo, ele foi lá e enganou a raça humana e fez isso. Então a morte de Jesus na cruz é o alvo marcante para que Satanás não tenha mais disposição no céu. E aí diz assim, e não foi achado mais lugar para ele no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra Satanás e seus anjos, e ele foi expulso do céu. Então até a morte de Jesus na cruz, vamos dizer assim, não existia uma jurisprudência, Ele tinha legado. não existia uma legalidade para dizer, você vai ser destruído. Aquele você não tem mais parte. Isso, uma questão jurídica forense. Agora, a morte de Jesus, assim, vida se paga com vida. Sim. A vida de Jesus alguém vai ter que pagar. Nós não vamos pagar, então quem vai pagar? Satanás e seus anjos. Ok.
forense legal, é exatamente isso, entendeu? Viu só a cultura? Tá bom, depois de eu ter dado todo esse Eu não sei mais onde que a gente tá. Não, mas foi bom você ter lembrado de Moisés, que eu tinha esquecido de Moisés. Tá. Expulso do paraíso, não volto mais. E aí a manifestação da presença de Deus, ela se torna de forma... uma delas é assim, uma linguagem que a gente usa, assim, uma linguagem antropomórfica. Deus, pra gente entendê-lo, ele se transforma em algumas coisas que a gente entende aqui. Sim. Então, por exemplo... Porque Deus é espírito. Deus é espírito. É claro que a gente vê, sente espírito. Perfeito. Até porque nós também Somos seres espirituais. Isso. Mas eu entendo o que você está falando e você... A gente jamais entenderia Deus se ele fosse apresentado da Isso forma mesmo, da sua própria forma, Então o antropomorfismo assim, é Deus sendo trazido para nossa linguagem. para nossa realidade. Deus ele se abaixa aqui para poder falar com a gente. Vamos supor, guardar essas devidas proporções, era você falando com o seu filho bebezinho. Sim. O papai tá aqui na dividinho. Você se agachava, se abaixava para chegar ali na questão dele. Então você vai brincar com a criança, você ajoelha, você vai no chão para brincar com a criança. Essa, poeticamente falando, a forma de Deus, né? Então, por exemplo, assim, a sarça pegando fogo. Era Deus ali, vai conversar com Moisés, mas representado naquele momento por uma sarça que não Se consumiu. não pegava fogo no latinho ali, era um fogo diferenciado, muito mais. Em algumas passagens a gente fica com dúvida se é Deus, se é um ser angelical, mas por exemplo assim, Abraão, ele recebe a visita de anjos, mas Sim. antes ele recebe a visita de alguém que parece mais com o filho de Deus. Ele faz um churrasco, ele Chama pede para pra Sara para fazer um pãozinho assado e tudo mais. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando são jogados na fornalha, um ser aparece, e nossa, semelhante. nós não lançamos três, mas o quarto é semelhante ao filho dos deuses. E por isso que eles não se queimam, porque a presença ali é diferenciada, né? Sim. Mas aí, por exemplo, quando Moisés vai subir lá no monte para receber os 10 mandamentos, que tem uma nuvem com raios, trovões, e o pessoal olha e fala assim, acabou. Já era, não vai descer mais. Não vai mais descer. E aí, quando eles fazem o bezerro de ouro não vem para substituir Deus, vem para substituir Moisés. Sim. Porque eles acham que ele morreu. Né? Então, a forma dessa Shekinah, dessa presença de Deus, ela é diferenciada. Nesse dia lá, Moisés ficou 40 dias em jejum, porque a presença de Deus supria todas as necessidades. Supriu, né? Supriu. E aí Deus fala com Moisés, fala assim, faz o seguinte, então faz uma casa agora, onde eu vou manifestar dessa presença. Então tinha lá o tabernáculo, né? O átrio, o santo e o santíssimo. Lá, nesse lugar, um homem, uma vez por ano, vai entrar na minha presença. Como é que esse homem fazia? Esse homem, antes de entrar, ele ia lá e confessava todos os seus pecados, dia por dia. Fiz isso, colocava a mão sobre o animal, quando esse animal era imolado, os pecados dele foram. Então agora ele está sem pecado, ele pode entrar na minha presença. Mas uma vez por ano, esse sumo sacerdote, totalmente preparado, totalmente feito toda essa cerimônia, ele adentrava na presença de Deus. Né? E ali Deus respondia ao sacrifício, agora ele entrava ali fazendo um sacrifício pelo povo, Deus, estamos aqui. Aí Deus mandava o fogo, consumia, ele saía e falava, povo, temos mais um ano de perdão. Comemorava. Mas um ano depois, aquele desespero de novo, ele vai entrar na sala de Deus, será que Deus vai dizer sim? Aí entrava, fazia o sacrifício, ficava esperando Deus mandar o fogo, sim, eu aceito, mais um ano de perdão. Mas era um homem. Quando na inauguração do templo eles ofereceram um monte de sacrifício, e diz que a presença de Deus foi tão forte que os homens não suportaram ficar de pé. Eles não ficaram de pé diante da presença de Deus, não suportaram. Tal foi a manifestação dessa presença de Deus que eles não resistiram e não ficaram de pé. Estou imaginando Deus, vou botar só mais um tiquinho aí. Só mais um pouquinho da presença. Esse povo tentar entender um pouco mais. E aí lá, quando Moisés fez o pedido especial, né? Eu quero te ver, eu já vi a tua glória, mas eu quero ver o Senhor. Você não suportaria, mas... Vamos lá, vamos conceder a graça. Foi um pedido sério desse que você fez, vou fazer. Fica atrás da rocha, vou passar de relance. E aí só esse relance, ele atrás da rocha, o rosto dele ficou pegando fogo durante dias. Ele teve que pôr uma cortininha aqui, que as pessoas não suportavam olhar para ele. Olha só a manifestação, como que ela é. É por isso que os anjos ficam lá olhando e falam, santo, santo. Santo, assim, mano. O que eles estão vendo ali é incrível. A glória de Deus transcende, né? Pra gente é indescritível, incompreensível e outros impossíveis. E eu vou te dizer, Deus gosta de um churrasco.
Verdade. Sempre vai ter. É, na verdade, uma mesa posta, né? Sim. Porque a mesa é a ideia de comunhão, né? Pra nós, hoje já não tem mesa que funciona direito. Mas pra ele sempre teve a ideia de mesa é lugar de se sentar à volta, conversar, olho no olho, comunhão. Por isso que lá na Apocalipse fala, sua porta é igual, se abrir, entrarei, cearei com ele, encherei. Essa ideia de mesa de comunhão. Pra ele sempre teve essa ideia. Mesa é comunhão. Aí na inauguração do templo, muita glória de Deus, o pessoal não suportava, o pessoal não conseguia ficar de pé. As manifestações de Deus com os profetas, falando com os profetas, trazendo mensagens, com Elias na caverna, e Deus passou um vento forte, e veio um terremoto, e veio uma brisa suave, e Deus estava na brisa, Deus não estava naqueles outros elementos. Mas assim, as multiformes de Deus se apresentar, a multiforme graça de Deus, né? As formas dela se apresentar para nós. Mas aí, chega um momento que não está o suficiente ainda, eles falam assim, agora eu vou lá, pessoalmente tratar com eles. E aí um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principal, daí Jesus vem e nasce. E aprova o Senhor, fosse lá em Belém, pertinho de Jerusalém, lá em Israel. E aí João, capítulo 1, verso 14, ele fala assim, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E aí enquanto esteve aqui, Jesus sempre vai dizer para eles assim, e aí Jesus traz uma forma diferenciada, quer se comunicar com ele? É o Pai. Quando for orar, fala assim, Pai nosso, que estás nos céus. E aí no final do ministério, os discípulos falam assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. É só você prestar atenção. Então, você prestar atenção na maneira como Jesus agiu enquanto esteve aqui, é a forma como Deus age. Ele não fez nada diferente, exatamente dessa forma. Como Jesus está encarnado, ele está como raça humana com a gente, foi suportável andar ao lado dele. Sim. Né? Porque Paulo vai dizer assim, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes se despiu da sua glória. E aí veio como um ser humano para morrer por nós naquela 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% divino. A gente falou da união hipostática já em vídeos anteriores. Para ninguém ter direito de falar, não, que veio cheio de glória e aí é fácil, né? Suportou. Exatamente, não, daí é fácil. Então Jesus teve fome, teve sede, desejos, vontades. Perfeito. E aí o texto também vai dizer assim, e mesmo sendo tentado, não pecou jamais. Então ele se manteve casto, se manteve firme, ele se manteve com a sua vida santificada, né? E por isso que no final ele tem o direito à vida, não à morte. E aí ele morre a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E aí ele vai dizer para ele assim, eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Vai vir alguém, um paráclito, o texto é paráclito, alguém igual a mim. Lembra dos três? É um ser divino, mas em 3 pessoas. São milhões e milhões de anjos, uma raça angelical. 8 milhões de pessoas, todos uma raça só, raça humana. Ok. E aí ele morre, o terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias, ascenso ao céus, quando lá ele chega e fala com o Espírito, agora você pode ir. E aí o Espírito fala assim, mas como é que eu vou? Como é que eu vou, gente? Como é que eu me apresento para eles lá? E aí aprova o Senhor no dia de Pentecostes, um som veemente impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, é a forma como ele chega. E aí pousa sobre cada um deles e todos eles passaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falassem. E aí tem uma coisa assim, Deus fala assim, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Então, ferrou, porque as nossas igrejas são feitas por mãos de homens. Não desceu ninguém para fazer. Entende? Então assim, qual a única coisa no universo que não foi feita por mão de homem? O homem. Foi Deus que fez, então ele vem habitar em nós. E aí o texto vai dizer assim, que ele procura pedras vivas. E nós somos essas pedras vivas que nos tornamos o edifício de Deus. A pedra angular é Cristo, a pedra contra os 90 graus. Nós somos pedrinhas lascadas, mas o objetivo é que todos sejamos pedra de 90 graus, porque cada vez mais nós temos que nos aproximar e nos parecer com Cristo. Então nós somos essas pedras vivas, que as cartas paulinas principalmente falam, as epístolas de Pedro também falam, nós somos essas pedras vivas, e o Espírito então passa a habitar em nós. E aí tem um texto que fala assim, e ele estará convosco e ele estará em vós. Então ele estará com e em. Ele estará com, mas também estará em, dentro. E aí vai dizer, nós somos o templo. Paulo fala assim, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Então hoje nós vemos nessa dispensação do Espírito, por causa da morte de Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Ok.
E aí a grande questão é assim, por que algumas vezes, alguns cultos, algumas reuniões, a presença parece que é maior? Deus muda? Não, Deus não muda. Então quem muda é nós. Então tem vezes que nós estamos diferenciados da presença de Deus. Então por que a gente tem aquelas orações do horto? Nós vamos num lugar, retiramos a um lugar retirado, é escuro, por quê? Nós temos 5 sentidos. Só que mesmo esses 5 sentidos, dentro dos seres criados por Deus, nós não temos os melhores sensos. Então, assim, o nosso olfato não é dos melhores. Sim. O cachorro, por exemplo, tem algumas raças de cachorro que cheiram muito melhor que a gente. Aqui, a audição não é das melhores. Tem animais. Tem coisa que a gente não escuta. Tem coisa que O próprio cachorro. Já teve cachorro? Já. Quando começava a latir no portão. Não é uma coisa que Alguma coisa que ele ouviu. E aí, muitas vezes acontece. Vamos terminar. Não, e outra coisa, conforme o latido a pessoa sabe, não, Isso, ele viu alguém, não, ele viu outro animal para ficar tranquilo. E eu tinha cachorro em casa. Ainda tem um condomínio lá que é um amado de todos eles lá. Quando o cachorro começava a latir de um jeito, o pai tá chegando. Eu já ouvi falar. E nem na esquina a gente ouvia o carro chegar. Ou seja, tava ainda meio longe. O carro, né? Enfim, não tava metros, tava até alguns quilômetros. O cachorro latindo diferente, era o pai chegando. O que o morcego tem de bom? É audição? É o distante. O radar foi criado baseado nele. Uhum. Porque ele escuta as ondas sonoras. Isso mesmo. Que a gente nem percebe. Nem percebe. A visão. Nós temos a melhor visão? Não. Os gatinhos enxergam no escuro. A águia consegue olhar pro sol. Então assim, mesmo com o nosso 5, a gente é falho o nosso sistema humano para perceber Deus. Aí é o Espírito em nós que faz com que a gente consiga perceber a presença de Deus. Tem uma história que eu vi há muito tempo, mas ela é interessante, que era uma igreja, né? Aí tinha um pastor e uma equipe de louvor, e eles faziam programações em outras igrejas e tudo mais. Mas tinha uma situação que era interessante, que eles começavam a louvar, e no momento o pastor falava assim, ele chegou. É como se você conseguisse perceber, tipo assim, o ambiente foi preparado para a presença dele, a presença dele está aqui. E eles começavam a orar ministrando cura nas pessoas e tudo mais. E aí tem um dia que o momento fica sabendo e fala assim, eu não acredito nessas coisas. Vou lá só para desmascarar esse pessoal. E aí ele foi, entrou, aí o louvor estava interessante, o homem também parou e tal. E aí ele parou do lado do homem e falou assim, você acredita nisso aí? Aí o homem falou assim, não, também não acredito. Eu vim aqui para desmascarar, eu também vim. Então tá bom. Aí estão lá, aí o ambiente estava legal, os louvores começou, tal. Ele, ó, presta atenção. Olha o olho, vai começar o negócio. Daqui a pouco. Aí tal. Aí parou um momento lá, começou uma movimentação. Aí passou para ele e fala assim, ele chegou. É claro que é poeticamente, mas quem já teve um culto sabe. Sim, é um mover. Esse momento específico assim. Aí começaram a orar para as pessoas aqui, e eles aqui, olha lá. Fica de olho. Charlatões. Olha o charlatanismo rolando solto. E vai. E aí de repente, vai um menino. E esse menino chega trazido por alguém na cadeira de rodas. E eles oram e esse menino começa a andar. E esse homem fala assim, ei, ó o teatro. E o homem não responde. Ei, ó o teatro. Aí ele olha, o homem tá chorando. Aí ele fala assim, mas e que você caiu nessa agora também? Aí o homem falou assim, ele é meu filho. Ele nasceu com paralisia. E agora, José? Entendeu? Também estava ali que trouxe o filho, mas estava lá e quando ele falou assim, eu até não acreditaria se aquele não fosse meu filho, é paralisia. Então assim, essa manifestação da presença de Deus. Aí tem um texto que Deus fala assim através do profeta, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Você só acha algo que estava perdido ali. Sim. E Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Então como se Deus tivesse perdido, escondido da gente. Mas aí quando teu filho ou tua filha era pequeno, você ia ficar de esconde. Se você ainda quisesse esconder deles, eles nunca mais iam te achar. Mas teu objetivo não era se esconder deles, teu objetivo é que eles te achassem. Porque a parte interessante era, então assim, poeticamente é como se Deus estivesse atrás da cortina com a perna de fora. Porque o objetivo dele é que a gente o encontre. Mas tem que ser uma busca, buscar-me-eis e me achareis quando? E ele vai dizer, buscar todo o coração. Então em alguns momentos,
parece que a gente está mais suscetível, ou a nossa busca é um pouco mais genuína, a gente se depara com essa presença. E quando essa presença manifesta, coisas extraordinárias podem acontecer. Podem, eu digo que vão, viu? Porque não tem como o natural, o mundo, não perceber ou estar apático à presença dele. Perfeito. Eu já vi homens de coração duríssimo, por exemplo, assim, inteligentíssimo, pessoa fala assim, alguém fala assim, tem uma igreja ali que eles vão lá numa chácara lá, e eles vão embaixo de uma árvore orar, aí acontece algumas coisas, o mais comum, né? Os matinhos acendem e tudo mais e tal. Esse pessoa muito Já vi isso? Sim, já vi isso. E essa pessoa muito inteligente, muito estudada, muito letrada, ela fala assim, são todos bobos que acreditam nessas coisas, né? Mas por insistência, um dia ele resolve. E ele foi. E aí nós estávamos numa chácara em São José dos Pinhais, perto da Audi. E a gente não sabia que ele tinha desafiado a funcionária dele, vou lá para tirar sarro de vocês, porque isso realmente não acontece. E nós oramos, e tudo isso aconteceu e tudo mais. E aí no final, eu lembro que foi escuro, a gente não enxerga, né? Foi escuro e tal. E aí Deus falou assim pra mim, pergunta se alguém quer entregar a vida pra mim. Não é coisa da minha cabeça. Não, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu falei assim, mas é que tinham 5 pessoas visitando. E eu pensei assim, não, vai ficar muito na cara se eu fizer isso, parece que eu tô fazendo pra eles. Entende? Eu pensei assim, bom Deus, o que é que o senhor quer? Eu falei, alguém tá precisando de emprego, nós vamos orar. E eu inverti o negócio. Mudou o voto. Isso, aí Deus, pergunta se alguém quer entregar a vida pra mim. Eu quero só mais um pouquinho, Deus. Alguém precisa de oração? E fui levando, até que não teve mais como o que fazer. Eu falei assim, gente, não é direcionado a ninguém isso aqui que eu vou fazer. Eu tava eu quero explicar, que Deus só falou faz, menino. Quando eu fiz, a primeira pessoa que entregou a vida foi um menino que era da igreja há muito tempo, era um dos líderes. Já me quebrou na hora, né? Sim. Que na minha cabeça era lá pro visitante, pro visitante, pra quem veio. Não, esse menino foi o primeiro, que era líder e tudo mais. Pela primeira vez eu senti que realmente eu preciso ter a vida de Jesus. O segundo foi esse cara inteligente. E aí o cara contou toda a história, chorando, falou assim, realmente, tenho PhD, tenho formação e tudo mais, sou uma pessoa muito centrada, só se eu ver mesmo. Assim, e hoje aqui eu vi que realmente o presente de Deus é extraordinário e, portanto, eu quero declarar publicamente, imagine, escutando isso, que eu quero entregar minha vida nas mãos desse Deus aí, desse Jesus, porque ele é demais. Então, a presença dele faz isso. Não é, gente? Não! E eu não sei nem dizer, Elcio, se nós somos o meio. Porque assim, ele vai fazer conforme ele quer, quando ele quiser. Se você estiver lá, ele vai olhar, vou conceder um pouquinho da minha graça em cima do Elcio para que ele demonstre. É porque ele quer que seres humanos falem para seres humanos. Isso mesmo, ele quer que você participe da glória dele. Eu já tive várias programações, ainda assim, para trazer uma mensagem assim, para um público gigantesco. E aí eu tinha certeza assim, falava assim, cara, por exemplo assim, e aí depois terminou tudo mais, falou, nossa, que mensagem maravilhosa. Mas eu tinha certeza que Deus tinha feito aquilo não por mim. Uhum. Sim, ele te usou lá porque... Por causa de pessoas que vieram com o coração sincero. Não é, entendeu? Por exemplo assim, tá indo, então assim, durante a semana, tá fazendo os convites, e aí tem pessoas dizendo assim, eu vou lá, quero ver se esse Deus mesmo pode me salvar. E aí por causa dessas pessoas que vão lá com o coração sincero, Deus vai usar quem tá em cima. Isso mesmo. Mas não é porque quem tá em cima é de oração, é de jejum, é tal, é porque aquele é bonitinho, aquele é não sei o que. Mas é por causa daquelas pessoas lá que Deus quer ministrar, que quer falar, ele vai usar quem tá ali. Sim, é isso aí. Faz sentido? Total. Ou seja, não é quem está aqui, porque a tal outra pessoa, aquelas pessoas que vieram em busca sincera de Deus, é que pensam que Deus usasse apenas aquele vaso para trazer para aquelas pessoas. Se tivesse outro aqui, e como é por causa daquelas pessoas, Deus ia usar da mesma forma, da mesma maneira. E eu penso assim que, é claro que Deus, se quiser, ele vai se manifestar, assim como eu entendo que ele tem um encontro genuíno com uma única pessoa, não é específico em um culto, digamos assim,
mas no quarto, no leito do hospital, isso mesmo, que ele quer falar com a pessoa. chapado de droga lá na Cracolândia, lá no chão, Deus fala, vou vir falar com você aqui. Isso Tua mesmo. avó tá intercedendo, tava intercedendo, não chegou teu dia, tá aqui. Eu acredito nisso. Quantas pessoas bêbadas já entraram na igreja? Entendeu? Então, assim, eu entendo. Tem situações por trás que a gente não sabe, né? Isso mesmo. A intercessão de alguém, Isso. ou a A própria chave do negócio. Ou a própria pessoa, durante o dia, ela fala assim, se o senhor desistir, o senhor vinha falar comigo. Resolve. Isso! São situações que a gente não sabe por quê, mas ele foi elegido. É assim, Deus ele sempre vai primeiro. Sim. Pode ser que você esteja andando um dia na rua e Deus está dizendo, pare teu carro, fale pra mim, fale do meu amor para aquela pessoa. Aí você vai lá falar, a pessoa vai aceitar, vai mudar a vida dela. Mas Já foi preparado o caminho. Deus já foi lá antes. Preparou o A gente caminho. nunca é o primeiro a chegar. Ai, senti no coração de tal lugar. Aí falei, a pessoa aceitou e mudou a vida. Não, Deus foi lá primeiro. Deus sempre vai primeiro em todas as pessoas, em todos os lugares. Depois ele manda um enviado dele, um servo dele, ok. Mas Deus é quem vai primeiro, é o primeiro missionário lá, cara. Lá onde talvez a gente não tivesse coragem de ir. Vai lá na cadeia, vai lá no presídio, vai lá na UTI, vai lá no leito de hospital, vai lá onde a gente trabalha, vai lá onde a gente mora. Deus sempre vai primeiro. E depois ele vai usar pessoas e vai levá-las. Por exemplo, tem um etíope que está numa carruagem e ele está lendo a Bíblia. E ele sente assim, nossa, isso aqui é de verdade. Que Deus é esse? Como é que eu vou entender? Aí tá Filipe lá longe. Deus fala assim, Filipe, tem uma missão para você. Tem um cara lá no deserto andando numa carruagem e ele está ouvindo e o coração dele me chamou. E eu preciso que você vá lá. É como se ele tivesse que elevado. E vai levar lá. Tem um outro chamado, um centurião chamado Cornélios. Ele dava esmolas, ele era atento a Deus, e Deus falou assim, preciso mandar alguém aí. E aí Pedro está lá na cidade, fala assim, vou trabalhar na vida de Pedro, para que Pedro venha aqui. Deus faz Pedro ter uma visão, Deus faz Pedro ficar incomodado, para que Pedro vá lá falar. Então assim, Deus sempre vai primeiro, depois ele manda os seus emissários. Aonde que eu queria chegar? Deus não precisa da gente. Nós somos pó, nunca se esqueça disso. Porém, todavia, ele gosta de compartilhar com os seus. Até porque somos criação dele, né? Fomos feitos pelas suas próprias mãos. Agora, um parênteses em tudo isso. Tem pessoas que são mais íntimas de Deus. Isso aqui não tem mais queridinhos. Mas pessoas mais íntimas que têm buscado se aproximar de Deus. Deus deixou muito melhor, tá? Pessoas que oram, jejum. E tem pessoas que levam isso muito mais a sério. E por isso elas vão ter uma proximidade muito maior com Deus. Eu não tiro esse mérito da pessoa que tem buscado, tem se colocado diante de Deus, e vai conseguir ouvir muito mais Deus, vai conseguir muito mais ter um direcionamento de Deus, ok. A gente não vai tirar esse mérito de ninguém, mas estamos dizendo que Deus pode usar todas as pessoas que Ele quiser. Até porque diz que os seus olhos procuram adoradores sobre a terra. Continue. Agora eu esqueci. Não, você falou duas partes legais. Você misturou dois textos. Tem o de Crônicas, que fala assim, quanto ao Senhor, os seus olhos estão por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí temos o outro, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. E são estes que o Pai procura, verdadeiros adoradores. Perfeito. Obrigado. Então assim, Deus quer usar as pessoas. É lógico que as pessoas que têm buscado mais de Deus, elas vão ser os alvos para Deus usar. Mas não tendo, Deus vai usar nunca. Balão. Entendeu? Mas Deus prefere usar os seus profetas, as pessoas que têm se colocado à disposição dele e assim vai. Mas tem as pessoas que são mais próximas, ok. Lá em Apocalipse, por exemplo, quando João, através de Patmos, ele recebe uma visão de Deus, que Deus aparece, ele cai desmaiado. Ele não aguenta suportar a ver a presença de Deus. Aí ele levanta e não, calma, levanta, nem levanta. Eu tenho mais coisa para te mostrar, para você escrever, então fica de pé. A presença de Deus, ela causa essa... No nosso corpo físico mortal aqui, abala nossas estruturas completamente. Um pouquinho da presença dele abala totalmente. Eu quando estou lendo a Bíblia, A Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor, todas as vezes. Ele mesmo. Eu gosto de pensar e tentar imaginar a situação. Perfeito. E algumas vezes eu já pedi para o Espírito Santo me dar Perfeito. essa visão. Enfim, Deus gosta de pessoas que queiram se comunicar com Ele. João estava exilado na ilha de Patmos, já no fim de carreira, ok? Só tinha ele vivo,
Todos os outros apóstolos discípulos já tinham sido mortos pelo viés do martírio. Todos os discípulos não, todos os apóstolos. Porque todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Ok. Discípulo era todo mundo. Sim. Discípulo é um seguidor. Então, se eu digo, os apóstolos todos já tinham sido mortos através do martírio. Só ele estava vivo. Fim de carreira. Já era velho. Mas talvez não tão velho, por causa que a idade antigamente, enfim. Não, mas já era. Já. O homem ser transladado para o céu. Vem cá que eu quero te mostrar o que está acontecendo aqui. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Não, o que está acontecendo é o que vai acontecer ainda. Você imagina a cabeça desse homem? Alguns dizem ainda que ele já estava meio cegueta, a visão dele já não era tão boa. A física, Sim. o espiritual permitiu ele ver Sim. tudo isso. Então não foi no físico, né? E para descrever, claro que é o Espírito Santo, Perfeito. né, direcionando e pegando a mão, Vem aqui acredito eu. mostrar, tal, né? Mas assim, lúcido, né? Lúcido. Depois vai ter, ele é levado ali por um imperador, depois um outro imperador vai assumir, vai tirar ele, ele vai ser tirado da ilha de Pátio. Então possivelmente ele não escreveu na ilha de Pátio. Na ilha de Pátio ele teve as visões, mas quando ele sai de lá, com a ajuda de um secretário, isso vai ser escrito. Não ele propriamente escrevia. Né? Assim como Paulo, algumas cartas dele era Tércio, que era o secretário, que fazia amanuense, que ele chamava na pessoa. João vai ser tirado dessa ilha depois, né? E aí possivelmente algum secretário fez toda essa. Ele ditava, né? Ó, vou te mostrar as coisas que eu vi, escreve, anota lá, tudo mais. Mas é interessante, né? Essa intimidade com o Espírito Santo, porque é com riqueza de detalhe. Olha só que incrível. João tinha andado com Jesus. Uhum. E quando ele recebe essa primeira chamada, né, de Patmos, vem, ele vê Jesus de novo. Totalmente diferente do que ele escreve, né? Os olhos já não estavam mais embaçados. Fala assim, que seus olhos eram chamas de fogo. Cabelo molhado de suor com sangue, não. Eram brancos como a neve. As pernas, os pés como um bronze polido, latão reluzente. Ele vê um Cristo já diferenciado, já glorificado. Que é o metal que ele conhecia na época, né? Porque vai saber se realmente... Porque é Deus, né? Mas até hoje é um metal excelente. Sim, sim. É pra condução, é um dos melhores. Tem essas coisas que a gente tem que analisar, entendeu? Por que ele fala desse metal? Por que ele diz essas coisas? Entendeu? Perfeito. Um dos melhores condutores de força, de energia, é exatamente cobre. Até hoje. Se usa muito. Ó, 2000 anos depois, nós ainda estamos com os mesmos materiais. Mas então, essa presença, ela permeia. Até Cristo era mais de forma intermitente, né? Sim. Depois de Cristo era uma forma mais contínua. Nós somos a morada de Deus agora. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele disse para os discípulos dele, né? Estarei convosco todos os dias até que tudo isso aqui se acabe. Aí eles vão para o céu e aí vai estar minha presença constante e real com vocês todos os dias. Como o corpo de vocês já vai estar transformado, vai poder suportar a minha presença e viverão para sempre. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não precisa mais de sol, porque o brilho de Cristo vai incendiar todo lugar. Resolve. Então há toda essa visão de Apocalipse aí, que ela é extremamente interessante. E nessa visão que João teve, ele viu os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas que vai ser enviadas as cartas, e vai dizer, e Cristo passeava no meio delas. Ou seja, hoje, da igual forma, Cristo continua passeando no meio da igreja. Não habita em templos feitos por mãos de homens, mas as pessoas estão ali, as pedras vivas, elas é que fazem com que a presença dele seja manifesta em qualquer templo, qualquer igreja. Pessoas verdadeiras, pedras chamadas, pedras vivas, elas constituem agora esse edifício onde Cristo habita, onde Cristo age. De forma extraordinária, incrível. Só o Espírito Santo pode convencer alguém do seu pecado. Quantas vezes a gente vê isso? Para curar. Porque o nosso corpo é físico. E no nosso natural, para você se curar de tal coisa, é ter que injetar tal coisa, remédio. Mas aí Deus é um Deus que age no sobrenatural. As coisas acontecem e não há explicação para isso. Paulo, quando ele sofre um naufrágio, que ele vai parar numa ilha, as pessoas vão pegar lenhas para usar um fogueiro, ele pega uma víbora morde ele. E aí o pessoal conhecia essa espécie de víbora. Essa espécie de víbora mordia e era segundos a pessoa já caía morta. E quando ele morde, que as pessoas conseguem enxergar qual era, eles falam assim: 3, 2, 1, 0. Tá lá. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Não é normal.
Porque algo sobrenatural agiu naquele momento. Tinha um propósito ainda a ser cumprido. E a ação de Deus foi sobrenatural naquele momento. E aí os propósitos, a gente acha que tudo é pode ser. Deus tem propósito, Ele manifesta os seus propósitos. Nós entendemos muito pouco dos propósitos de Deus. O homem pode fazer planos, mas o conceber, ele vem de Deus. Somente Deus é capaz de fazer isso. No natural e no sobrenatural. Perfeito. Assim, nunca diga assim, amanhã iremos e amanhã faremos. Diga, se Deus nos permitir, amanhã nós faremos. Essa é a ideia. Deus é que Ele controla, Ele não perdeu o controle dessas coisas. Jamais. Quando João é levado ali nessa visão, todas as portas aqui tinham se fechado. Todos os discípulos tinham sido martirizados, só tinha sobrado João. E abre-se uma porta no céu e Deus fala, vem aqui, quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Escreve, para que todos saibam a respeito dessas situações. Então assim, a presença que era natural e normal lá no Jardim do Éden, ela é perdida. E aí nós estamos nessa busca ainda. Quando Jesus não voltar e restaurar tudo novamente, vai ser essa busca. Mas já é diferente de Anticristo. Depois de Cristo agora, nós temos a habitação, essas pedras vivas, templo do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas nós não somos feitos por mãos de homens. Então ele habita em cada um de nós. E essa presença vai conosco onde a gente for. Não podemos esquecer disso. Onde você estiver, a presença de Deus vai estar ali. Então você é uma pessoa apta a orar por outras pessoas. Você é uma pessoa apta a ministrar sobre a vida de outras pessoas. Todos nós somos esses. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Ele comprou para si de todos os povos, nações, línguas, e nos constituiu reis e sacerdotes, para que a presença que está em nós possa ser distribuída e ofertada a todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. E se tem essa presença, tem o poder de Deus em nós. Nossas mãos para ministrar, para curar, para dar bênção. Exatamente. Nossa boca para declarar bênção, para declarar ministrações para a vida das pessoas. Esse templo aqui que ele habita deve ser usado para que outras pessoas sejam agraciadas. Mas lembrando que foi até mesmo que o Elcio citou aqui há pouco. É pela vontade dele. Você tem que ter a vontade, você tem que exercer, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que interceder. Mas é a vontade dele que vai se cumprir de acordo com a vontade dele. Nós somos vasos, né? Isso. E as cartas paulinas falam muito sobre vasos de honra e vasos de desonra. Então quando você fazia o barro naquela época, tinha uns que serviam para lixeira, mas tinha uns que serviam para você pôr óleo, que usava para unção. Então ele fala assim, nós temos que ser vasos de honra. Mas esse tesouro é colocado em vasos que é de barro, porque a excelência sempre vai ser do poder de Deus. Sempre somos falíveis, somos fracos, somos pecadores. Se Deus nos usar para algo, não foi porque nós somos bonitinhos, bons, merecemos. Não, é a glória dele, é para a glória dele. Existe um motivo para que aquilo aconteça, né? Nunca será ser extraordinário. Não. Quem somos nós na fila do pão? Ninguém. É sempre porque dele, por ele e para ele. Porque dele, veio dele o poder. Sim. O Andrew orou, alguém foi curado. Porque dele veio o poder para ele curar. Porque dele, por ele foi feito o milagre e a honra para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nunca por nós. Paulo explica muito bem isso, né? E Paulo fala assim, como eu fui levado até o terceiro céu, ouvi coisas lá, por causa disso me foi posto um espinho na carne, para que eu não me achasse. Porque assim, eu vi, através da minha vida foi feito muitas coisas, mas eu tenho um problema, eu já orei 3 vezes. E Deus falou assim, não, minha graça te basta. Resolve. E tu, por que espinha, cara? É uma dificuldade que Paulo tinha. Ninguém sabe. O que Paulo está dizendo assim, através da vida dele, muitas pessoas foram curadas. Eutico foi ressuscitado, que tinha morrido. Sim. Ele viu e ouviu coisas que ninguém não é nem digno de falar para as outras pessoas, mas por outro lado, ele mesmo tinha alguma deficiência, alguma dor, alguma situação que ele não conseguia resolver. Por quê? Porque ele entendesse, ó, nunca foi você e nunca vai ser você, Paulo. E olha quem era Paulo, hein? Nunca foi sobre você e nunca será sobre você. É sobre o Cristo ressuscitado. Esse espinho na carne, quando ele cita, é algo que veio pós-conversão? Ele fala que um espinho na carne, um bofetear. Ele fala por quê, né? Para que eu não me soberbecesse. Sim, para não me sentir melhor que Ele ninguém. reconhece que foi dado muita coisa por intermédio dele. E aí, lógico, ele fala, ah, sim, mas aí eu tenho um problema que eu olho e não resolve o problema. Então nunca foi eu. Não é o papo aqui, né?
Mas assim, só para jogar também. Naquela época, quando a gente pensa em algo de desonroso, é algo físico. Não necessariamente, né? Que ficava à mostra para todos ver e ser deixado de lado, talvez. Talvez uma atitude também, né? Porque isso era para ele celebrar a todo instante, para não se engrandecer perante os outros. Porque ele orava e não resolvia o problema. E ele falou assim, eu já orei por 3 vezes, especificamente sobre isso. E Deus me falou 3 vezes, não, minha graça te basta. Então ele entendeu, foi colocado esse espinho na carne para que eu não me achasse. Porque através da minha vida, todo mundo é abençoado. E eu não consigo, se fosse eu, o abençoador, é lógico que ele resolvido. Coloca a mão na minha cabeça que Senhor, eu me curei. Era para ele ter essa noção. Que sim, sempre que Deus usava ele, era Deus usando. Era o meio. Porque se Paulo tivesse o controle e o governo desse poder, ele tinha resolvido o problema dele. Mas não era ele quem governava, o poder que estava sobre ele, a ação que estava sobre ele. Ele não tinha o controle sobre isso. Sim. Se ele tivesse o controle, tinha resolvido o problema dele. Faz sentido? Total. Entendeu? Ele falou assim, para que eu não me soberbecesse. Aí ele olhou pro Eutico, o menino caiu do andar, quebrou o pescoço, morreu lá. Ela foi lá, orou, o cara ressuscitou o menino. Então eles estão num navio, dá uma entendida só assim, Paulo, tá tranquilo, o navio vai ser totalmente destruído, mas ninguém vai morrer. Deus alertou ele antes. Quando o navio caiu, você fala, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Deus avisou ele antes do que ia acontecer. Olha que moral, Deus te avisar antes de uma coisa que vai acontecer. Na ilha, a serpente morde, não morre. Tinha uma pessoa lá enferma, ele orou, a pessoa foi curada. Então assim, Paulo podia falar assim, eu tenho domínio da situação. Onde eu vou, eu falo, eu oro, as coisas resolvem. Então já que eu domino, então Senhor, tira de mim essa situação. Não. Pera, então não sou eu. Aí ele via de novo as mãos dele operando, fazendo um monte de coisa. Assim, opa, agora a pessoa. Não. Estava sensível ao espírito, né? Foi 2 vezes. Vamos de novo. E orou aqui, o outro foi curado, aconteceu, não sei o que, não sei o que. Aproveitando. Não. Aqui na fila. Então, a liberação do poder de sair de Paulo não era do controle de Paulo. Ele não tinha o controle disso. Para que já na hora ele soubesse, Senhor, vou orar por essa pessoa. Se não for o Senhor, nada vai acontecer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Era muita presença de Deus que ele tinha que demonstrar essa situação para que ele pudesse ter esse controle, né? Mas assim, a ação da presença da glória de Deus. Inevitável. Esses discípulos, esses apóstolos eram tão cheios, a sombra de Pedro passava e curava as pessoas, traziam roupas das pessoas, utensílios, e eles colocavam as mãos e as pessoas eram curadas. Sim. Nem precisava vir a pessoa. Então assim, mas quando sofreram, foram martirizados, todos eles foram mortos pelo martírio, todos foram capazes de entregar a sua vida para Cristo. Fizeram um monte de coisa, quando o nome deles estava grande, falaram, não, é Cristo exaltado. E eles morriam, entregavam. Paulo foi decapitado. Alguns crucificados. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E assim, mas todos eles foram por causa do amor a Cristo, foram por causa do Evangelho. Trabalharam, ofereceram suas vidas até o fim. Permaneceram no dia. Deus vai dizer assim, o mundo não era digno. Eles entenderam, eles entregaram a vida deles para que essas coisas pudessem acontecer. Que louco, né? Totalmente. Porque assim, não tem como você andar com homens e conformar e ser conforme ao mundo. Por isso que Paulo ficava louco e falou assim, irmãos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, não tomem a forma desse mundo. Isso, claro que ele viu Jesus, mas ele não caminhou com Jesus. Sim. Fisicamente como os outros. Como os outros, também. Mas hoje ele também isso é possível. Sim, não, claro, e até porque ele fala que na dispensa do Espírito Santo, quando ele nos enviou o Espírito Santo, que nós estaríamos com ele, faríamos coisas maiores, claro, para a honra e glória dele, né? Mas como ele fez e maiores do que ele fez. E tem pessoas por aí fazendo isso. Claro que tem. Uma reportagem, eu acho que é Nova York, tem um cara que fica no centro lá com uma plaquinha falando sobre Jesus. Ele não fala, tá escrito lá. Sim. Ele já foi cuspido, já foi esbofeteado, já bateram nele. Ele sempre tá lá com a plaquinha falando a respeito de Jesus. Esse é alguém que entendeu, falou assim, cara, vou viver pra ele. Só
faz sentido isso. Sim. Porque mesmo que eu viva até 150 anos aqui, é zero da eternidade. Então eu vou gastar, eu vou físico, entregar. né? Tudo aquilo que vai virar pó. Tudo que a gente vai virar pó. Nossa, é difícil, né? Quando é nessa hora que a gente entende, mas saindo daqui da correria, às vezes você atropela as coisas para poder tentar. Porque a gente né? permanece no mundo, né? Jesus falou, não quero que tire do mundo, só os livros do mal, mas não tire do mundo. Deixa eles terem essa transformação. Deus, eu vou usar coisas, situações, pessoas para que eles mudem a mente deles e tenham a minha mente, que é para ter a mente de Cristo. É aquilo que você comentou em podcast passado aí, que é de dentro para fora. De dentro para fora. Tem que ser, né? Deus não vai obrigar nunca ninguém. Vai falar, estou a porta e bato. Se abrir é de dentro para fora. De fora para dentro causa muita. É igual teu filho, né? Você quer obrigar. Quando ele fala assim, pai, eu entendi. Não vai ter mudança. Tá tudo certo. A pessoa que tá com um drogadiço ou alguma situação, o dia que ele cai em si e fala, poxa, eu quero mudar. Aí dá pra ajudar, porque veio de dentro pra fora. Na hora de fora pra dentro, obrigar, explicar, coisa. Pra trazer vida é de dentro pra fora. Não tem outra opção a não ser essa. Todos nós, né? Sim. Se quisermos mudar, tem que ser pai, sozinho não consigo. Aí quando você Primeiro dessa, passo, né? você abre a porta e fala, ó, vem aqui, porque não tá rolando do meu jeito, da minha forma, né? Tô podendo. Tentei todas as formas. Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Gastou tudo que ela tinha. 12 anos. Gastou todos os bens dela. Deve ter ido pra Gileade, lá, usar o bálsamo de Gileade. Deve ter ido pro Egito procurar os médicos. Deve ter ido pra Laodiceia procurar os médicos especialistas. Nada tinha resolvido. Ela falou assim, eu entendi que o Senhor é bom. Por isso que eu pensei assim, se eu não sair de casa, se eu só encostar num pedaço da gola, Tá resolvido. da cirulinha da roupa dele, eu já fosse curado. E eu saí de casa com certeza que isso ia acontecer. Então essa é a ideia, de dentro para fora, todos os milagres vão acontecer, né? Deus, com todo o poder que ele tem, que vai forçar. Tem um filme que é o Poderoso, o Jim Carrey, e aí Deus fala, então você vai ser Deus, aí faz um monte de coisa, e aí ele faz coisa errada com a mulher dele, ele quer que ela goste dele, mas ele faz coisa errada, ele faz e tenta jogar uns raios nela, nada acontece, aí o dia que ele encontra com Deus, ele fala assim, uma coisa eu não entendo, se eu era o Senhor e tinha todo o poder, por que eu não consigo fazer as pessoas me amarem? Aí no filme Deus fala assim, jamais vou usar meu poder para fazer elas me amarem. Não vai ser de fora para dentro. Para ser genuíno, tem que ser de dentro para fora. Isso no filme, né? No filme. Mas se você pegar toda a Bíblia, você vai ver que a conclusão exatamente é assim. Se me amar, se me buscar, se... É sempre condicional. Deus espera o ser humano tomar a atitude dele. Ele tá lá. Filho pródigo, pega tudo e vai embora. Aí tá lá pastoreando o povo, brigando pelas comidas dos porcos, e fala assim, poxa, peguei com sucesso, aí o pai vem de longe, o pai vinha na direção dele, mas só que ele tivesse essa situação. Põe sandálias nos pés. Sabe quem põe sandálias nos pés dele? Certo. Sabe quem que andava descalço? Todo escravo andava descalço. E ele voltou falando assim, me considera como escravo. Ele falou assim, não, você não é escravo mais. Você está livre agora. Você sempre foi livre, na verdade. Põe a sandália no pé. O anel já é um sinal. Sim. Da família, o brasão, para dizer, você tem linhagem, você não é qualquer um. Mas a sandália é exatamente para dizer assim, você não é escravo, você é livre. Você está voltando, mas na hora que você quiser sair, você pode sair. Se quiser ficar aqui por amor, mas se algum outro dia você quiser sair, você pode sair. Deus nunca vai obrigar ninguém a ficar com ele. É porque Deus implora amor de ninguém, né? Não precisa, né? Quem precisa é a gente. Total. Tem umas teologia hoje meio invertida, meio vira-casaca, aí que é como se Deus precisasse da gente. Meu Deus do céu, distorcer a Bíblia completamente, meu querido. Deus que me defenda. Deus defenderá, hein? Ai, você é o tiozinho de Deus. É mesmo, mas por que Deus quis que fosse? Nada mais além disso. Porque ele não precisa. Entendeu? Ele decidiu que Gente, seria tem agora. anjo lá no céu. Que Muito melhor que a os adoram. Muito mais afinado que a gente. Pô, brincadeira. Bem melhor, né? Deus ia ouvir a gente cantar ainda. Entendeu? Aí a gente vai pro pai e filha, né? Teu filho pequenininho cantando lá. É a melhor coisa do mundo. E é na escola, Deus teatrinho, fazer tudo torto. Aconteceu assim. Olha o que ele fez nada. Perdeu um aviãozinho, os outros não fez a minha filmando, porque Deus teria que oferecer essa proposta, né?
Como ele nos criou, ele nos ama, ele cuida da gente e tudo mais, mas Deus não salva a gente. Vai estar lá com essa teologia, queridinho. Presta atenção. Deus tem seres angelicais que estão adorando ele 24 horas lá, meu querido. Pare de pensar isso aí. Agora, se de coração você decide fazer, ok. E ele não precisa dos anjos também, tá? Também não. Só pra deixar claro que. Faz assim, tudo tudo de novo, meu filho. Deus é Deus. Está no seu santo monte, cara, incidente de toda a terra. Já diz o profeta. Mas então, voltando, Deus nos ama. Deus que ele deu o seu único filho morreu por nós na cruz. Vai dar tudo certo, continua firme, mas. Vai direitinho, Mantenha o propósito. Nos propósitos dele, ele nos usa para a glória dele. E não é nem porque ele precisa. É para demonstrar o seu amor. Usou o Andrew, a pessoa falou assim: nossa, eu quero esse Deus que você tem que usou para fazer isso. Ok, que é o Deus do Andrew. Isso mesmo. Que é o Andrew. Entendeu? Bastante diferença. Entendeu que não foi a mão dele, mas a mão de Deus usando a mão dele. Bastante diferença. Aí Deus fala que nós temos que ter esses vasos para ele nos usar para a honra e para a glória dele. Ele nos usa, usou os discípulos, usou Paulo, usou Pedro, usou João e continua hoje ainda, a história continua. Sim, não morreu lá com eles não. E aí somos nós hoje, que somos esses personagens da história agora para levar adiante o amor de Deus. Agora tá nas nossas mãos. E Deus vai cobrar da gente. Deu talento, deu condições, e depois vai cobrar. Tá, meu filho morreu por você vai ser tá. E você falou, O que você fez? levou onde? Você fez? Quando você levou essa mensagem? Então se coloque nas mãos de Deus, à disposição de Deus. E Deus quer te usar grande e poderosamente para a glória dele. Coloque. Ai, mas aonde que eu faço isso, seu? Tem um Boa lugar, casa, viu? tem um lugar Você bem, pode começar. tem um lugar bem longe, caro para você, que é o teu. Ali É a sua você pode casa. começar. Ah, mas eu não vou pra África pregar. Prega onde você trabalha. Então. Prega no condomínio onde você vai. Prega na vizinhança onde você vai. Prega onde você está trabalhando. Prega num posto de saúde. Prega na fila do ônibus. Sempre vai ter alguém precisando de Deus. E Deus procurando pessoas para usar para ministrar na vida dessas pessoas. Na fila do banco, a pessoa chorando lá. Pô, tá chorando. Por que a pessoa chora? Porque tá errado. Não pode oferecer alguma coisa falando, vou orar por você. Meu querido, tá sofrendo aí, posso ajudar? Então, oferece ali, né? O manifestar de Deus, que é o que a gente está falando aqui hoje, não depende de você, tá? Perfeito. Não depende de você, mas Ele quer compartilhar com você. E se você não está se disponibilizando, ele vai usar outra pessoa. E se eu não vai usar você. Eu lembro de alguém comentando, trabalhou anos com uma pessoa, né? E era cristão e tudo mais. Aí anos depois encontrou essa pessoa na igreja dele. Mas o que aconteceu? Ah não, depois que você saiu, entrou outra pessoa lá e me falou que era cristão e falou Jesus, eu aceitei. Que bênção. Encontrou nessa igreja. Que bênção. Então Deus quer nos usar, a gente precisa se colocar à disposição dele para ser usado agora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Tinha um hino, um louvor, eu acho. Diz assim: fica sempre o cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então ele fica vindo e fala assim: nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Como? Tendo as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. E aí, meu querido, você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver quais são as atitudes. É só você seguir, mas é de dentro para fora. E Deus vai entender, o Espírito Santo vai gerar esse coração novo, maravilhoso. E aí não tem como não, né? Se fizer algo bom, por que você fez isso? Porque o meu Senhor me ensinou a fazer isso. Quem é teu Senhor, Jesus? Qual o discípulo, o apóstolo que escreveu que não caberia tudo aquilo que ele fez? Foi João. João. Boa, ter falado isso aí. João vai dizer assim: se fosse escrever tudo que Jesus fez, falou, não caberia na Bíblia. Nos 3 anos, tá? 3 anos. Então, assim, o que eles fazem questão de colocar nos evangelhos? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Sim. Entendeu? Então lá, o profeta orou com a pessoa ressuscitou. Vamos mostrar que Jesus é o cumprimento de Jesus. Vamos mostrar lá que o profeta multiplicou o azeite da viúva. Vamos mostrar que na boda de Caná da Galileia ele fez isso aqui. Então, todos os milagres que estão contidos no Antigo Testamento Que vieram através de alguém de profetas usados por Deus,
era usado por Por Deus, Deus. que intercedeu por alguém. Perfeito. Nós vamos colocar, Se manifesta nele. nós vamos compartilhar o que Jesus fez, que todos esses homens fizeram. Então pegou um compilado de muitos homens que operaram, usados por Deus, aí Jesus fez tudo o que eles fizeram. Ele fez, Ele fez, não através dele. entendeu? Para a honra, O próprio estava aqui para fazer. Então, como se fosse assim, eles pegaram um compilado de tudo que aconteceu no Antigo Testamento que Jesus fez no Novo Testamento. É mais ou menos esse é o resumo dos evangelhos, né? Tudo que tem no Antigo, Jesus fazendo, operando aqui. O próprio. Mas como humano, Sim, buscando intimidade com o Pai, sempre oração, Deus usando as mãos dele humanas, ele não vai usar o lado divino dele para operar Sim. aqui. Vai mostrar, né? até porque Jesus fala, a honra e a glória é do Pai. Sempre, ele se posiciona e se coloca dessa forma, né? Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou, se esvaziou e veio aqui e tomou a forma de servo e foi até a morte e morte de cruz. Amém? Amém? Uma hora A e presença dele é isso aí, gente. Agora é nós, é através de nós. É assunto, hein, gente? Uma hora em Elson. Não, A fio. a gente nem viu, né? Paz. Boa. Mais uma vez, sempre falando conosco. Que Deus continue te usando. Nós continuamos usando. Essa semana eu tava vendo alguns vídeos que a gente subiu. Eu também tô vendo. E assim, cada um tem alguma coisa que impacta, viu? É mais interessante que a gente não planeja. Não. Isso que eu acho interessante, entendeu? Você fala, posso interromper? Não é interromper. Tá dando subsídio, você tá lembrando de coisas, você tá jogando coisa na fogueira pra gente acender a fogueira cada vez maior, né? Eu não tenho tanto conhecimento como você, Mas você traz o dia a dia ali, né? mas eu gosto de ler. Sim. E só que eu não tenho uma base aprofundada, um alicerce. Mas você sempre sabe o que você tá falando. Ah, tá em algum lugar, mas diz assim. Talvez você não lembra e tal. Porque o cidadão aqui tem alicerce, viu? Mas tem que ter tempo de estudo, por exemplo, entendeu? Mas o interessante é que assim. Minha formação me ajuda nisso. Mas você sabe que tem na aula, sabe? Tem que ver que tá escrito, tá escrito, sabe onde vem, onde vai, tudo mais. Então, Porque ajuda a elucidar. Porque eu sou ignorante, gente. Ignorante no sentido de conhecimento mesmo de algumas coisas. dessa área. Isso. Mas em área de administração, por exemplo, você vai dar aula e. Por quê? Porque você estudou mais tempo aquilo. Não quer dizer que é maior ou melhor, mas Sim, cada um no seu quadrado. disponibilizou mais tempo para estudar aquilo, então fica mais fácil de elucidar. Mas é o espírito que te faz elucidar. Isso. Joga aqui, você joga ali, vamos lá e tudo mais, é isso aí. E isso é interessante porque muitas vezes eu fico com dúvida. Sim. Fica com dúvida e lê algo e, pô, peraí, mas querendo tem, dizer aqui, né? tem esse assunto que a gente tá falando, tem meio que ver com aquilo lá. Isso. Eu posso falar? Exatamente. E aí vem aqui, vem ali, vai uma costura, né? Que vai se formando. Sim. Mas enfim, a presença de Deus, ela é real. E ela pode se manifestar através de você, por meio de você. Mas nunca se esqueça, a honra e glória é dele. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo foi ensinando aos pés de Gamaliel, mais ou menos. Sim. Né? E ele fala assim: eis que tenho por perda todas essas coisas. Eu considero como esterco todo o meu conhecimento. É porque ele viu a glória, né? Para conhecer Cristo. Ele viu a glória. Entendeu? Porque a presença é incrível. Jesus já morto, ressurreto, teve um encontro com Paulo. Quem és tu? Eu sou aquele que está perseguindo. Sabe o Entendeu? Jesus que está falando? Então assim, ele viu o outro, ele viu o próprio Deus. Ele teve um encontro com o próprio Deus. E ouviu coisas ali que fala em Coríntios, carta de Paulo, 11, 23, que eu recebi do Senhor que vou passar para vocês. Que na noite ele pegou pão e tomou um cálice. Eu recebi diretamente da fonte. Não andei com ele, mas depois ele me passou por ano. Você pode receber disso também. Com certeza. Você pode fazer a diferença que ele fez. Porque as palavras dele ecoam até hoje. São os maiores pregadores. Procure depois, se você tiver curiosidade, quem foi David Livingstone, William Carey. Faz isso dois, um era sapateiro, outro era alfaiate. Pessoas simples, mas que se permitiram ser usados por Deus. Vai ver o que esses homens fizeram. William Carey
e David Livingstone. Só dois aqui da história. Só pra você dar uma pesquisada sobre a vida desses dois homens. Um deles eu vi no National Geographic. No G1 fala a respeito de um desses. Para esse pessoal falar, porque esse cara fez muita coisa. Ele foi muito imagem e semelhança de Cristo aqui nas atitudes dele. E aí, assim, Paulo foi o que mais escreveu depois de Tiago, né? No Novo Testamento. Não, ninguém escreveu mais que Paulo. Sim. Mas é o que o segundo mais escreveu. Quem? Tiago. Também não. Quem foi o segundo? Não foi o Tiago? Você vai ter Lucas, por exemplo, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Tiago só tem a carta. Tiago, Epístola Universal, né, irmão de Jesus. Tá, mas não foi ele que escreveu todos os livros, a maioria, né? Dos livros, a maioria não, porque a maioria foi Paulo. Mas dos apóstolos, os apóstolos falando e ele escrevendo? Não. Não. É alguma Então coisa. eu- É alguma coisa que você está. É. Isso não dá pra você identificar o que você está querendo dizer, na verdade. Qualquer dia eu me aprofundo mais. Não, perfeito. Paulo que mais escreveu. Mais Então, escritos do Novo Testamento. Então, assim, eu quero dizer com isso. Você pode ser como Paulo foi. Não, Paulo era perseguidor da igreja. Porque, pô, pior que esse, gente. Entendeu? E assim, o Espírito de Deus se faz presente em nós. E Deus, o próprio Cristo falou que podemos fazer coisas maiores que Ele fez através do Espírito Santo. Está disponível a Isso ele. mesmo. Então, fica a teu critério. Fazer ou não fazer. Faça a sua parte. Colabore com o reino. De dentro para fora. Porque você tem um propósito de vida. Você não veio somente para respirar aqui. Você veio para cumprir algo e algo divino. Perfeito. E eu, São? Isso aí, pedir pra galera curtir, compartilhar. Não esquece. Essa parte aqui que eu melhor gostaria de. Já manda pro amigo o link lá pra ele entrar. Se inscreve no canal, tem um canal de cortes, pode crer cortes. Ele colocou uma sacadinha legal no último lá, ficou bem legal. Mas é que tem poucos inscritos, o pessoal se inscreveu mais no Pode Crer Sim. e não se inscreveu no Cortes. Tem uma sacada legal no Cortes lá, que você pega muito mais, é muito mais fácil indicar pra alguém, essa partezinha, presta atenção nisso aqui e tal. Aí gera curiosidade, né? Curiosidade. Quem que é esses loucos aí? Vamos buscar lá. Exatamente. E a gente tá falando de Deus aqui. Pra ele. Sempre será pra ele. Tentando sempre entregar o nosso galo. Galinha. Tem um vídeo do galo, tem, né? Não lembro qual que é o que Não lembro, mas tem que subir um corte do galo. do galo. Ele é um Verdade. pouco mais comprido, né? Daí, talvez não sei se cabe lá. Mas vale a pena procurar todos os anteriores pra você entender. Isso aí, Elson. Isso aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Glória a Deus. Obrigado por você que está aí também, ao outro lado, vendo, escutando e compartilhando. Nós temos agora um dia e um horário que os vídeos sobem, né? Todo sábado, 18 horas. Agora eu lembrei. Parece lá, eu sempre deixo a notificação ativada lá e tal. E todo sábado, 18 horas. Então você tem sábado à noite, domingo, pra você poder aproveitar bem. A gente grava em média na quarta-feira, quinta-feira, uma vez na sexta-feira, mas todos os vídeos são soltos no YouTube no sábado, 18 horas. Então, na noitinha de sábado, você pode ficar ali, tá chegando o vídeo dos meninos lá, Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem. Clique aí no sininho, dá uma moralzinha pra gente, dá um like também pra poder chegar pra outra pessoa. O YouTube entender assim, a informação que eles têm é importante pra alguém. E aí o YouTube solta pra mais pessoas, sabia? Lembra que existe 3 formas. E se você se inscrever, e se você comentar também ajuda no engajamento. Isso é verdade. Lembra que existem 3 formas que o Elson comentou aqui de você fazer parte. Orando, contribuindo e indo. Você pode compartilhar. Você pode orar por nós. Até a contribuição é dar o like, compartilhar. E ir é você mandar o vídeo para outras pessoas. Isso mesmo. Trazendo para o dia de hoje. Perfeito, essa é a ideia. É Bíblia, viu? É Bíblia. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe essa nova semana que se inicia aí para vocês. Eu quero dizer uma coisa que eu vou falar agora. Isso é muito importante, hein? Para o alto e a frente. Sempre. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus
cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva.